Pessoal, o clima não tá bom para o Lula e dessa vez Brasília foi palco aqui de uma das maiores surpresas políticas dos últimos anos. Eu vou trazer para vocês aqui um importante ministro do governo Lula fez uma declaração inesperada que pegou todos de surpresa e muitos enxergam esse gesto, essa declaração do ministro Lula como uma traição. Então, se já não bastasse as outras traições, os partidos aliados já atacando, né, o governo, já se posicionando contra o governo, agora até o próprio ministro de Lula. E o Bolsonaro comemorou, porque o que o ministro de Lula fez, que muitos estão considerando que é uma traição para o Lula, pode inclusive libertar Bolsonaro. É isso mesmo, gente, dentro do próprio governo, os próprios ministros de Lula. E esse ministro em específico fez aqui uma declaração polêmica a respeito do Lula, a respeito do Bolsonaro, e isso pode mudar todo o trâmite do processo. Eu vou explicar em detalhes e também vou falar a respeito do cenário internacional, onde um outro fator promete agravar ainda mais a situação para o Lula. Então eu vou trazer todos os detalhes, assista até o finalzinho junto comigo. Vamos começar com essa do ministro? Olha só não esqueça de se inscrever no canal quem ainda não é inscrito, deixa o joinha aí no vídeo para nos ajudar, compartilha, grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, com quem puder e bora lá para as informações. Eu começo aqui com a primeira notícia, que é a respeito da defesa do Bolsonaro que se manifestou depois de uma declaração do ministro de Lula a favor do Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro diz que vai usar a fala do Múcio a favor do ex-presidente no inquérito do golpe. Saiu no G1 da Globo, mas também saiu em várias outras manchetes de jornais. Ministro da Defesa do Lula disse que Bolsonaro ajudou a intermediar a conversa com os comandantes das Forças Armadas para que o Lula pudesse assumir tranquilamente. E aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, integrantes do seu núcleo jurídico, comemoraram essa entrevista do ministro de Defesa José Múcio ao programa Roda Viva, que aconteceu nessa segunda, dia 10 de fevereiro. Múcio disse que recorreu ao Bolsonaro ainda em dezembro de 2022 para ajudá-lo a conversar com os 3 comandantes das Forças Armadas e fazer uma transição tranquila do governo. Segundo o ministro do Luiz Inácio Lula da Silva, os militares se recusavam a recebê-lo. Abre aspas, foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília, foi meu colega de muitos anos, sempre tivemos uma relação muito boa, e eu fui falar com ele, eu disse, eu sou o novo ministro da Defesa, queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o nosso governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você me conhece, eu não sou de conflito nem de criar problemas. E ele telefonou para os 3 comandantes, fecha aspas, disse Múcio na entrevista. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o Celso Vilardi, ele confirmou ao blog que, sem dúvida, vai usar esse trecho para defender seu cliente no inquérito do golpe. É obviamente incompatível a intenção de dar um golpe e determinar a transmissão do comando militar. Em 2024, um dos principais assessores de Bolsonaro, que foi o Fábio, usou argumento parecido em suas redes sociais. Bolsonaro não teria como ideia dar um golpe porque nomeou antecipadamente os comandantes de forças indicados e solicitados pelo governo Lula. Agora, trechos da entrevista de Múcio estão sendo pinçados pela defesa, sua fala será usada e explorada politicamente e juridicamente por aliados de Bolsonaro. Então a gente vê aí uma repercussão, né, gente? Comentem aí o que vocês acham. E isso ficou ruim pro Lula, porque muitos estão considerando esse ato do Múcio como uma traição dentro do governo. No meio dessa polêmica toda, e o que mais Lula gostaria, eu acredito, e a esquerda, é de ver Bolsonaro ser condenado, então os próprios ministros se manifestando a favor do Bolsonaro, trazendo falas que podem ajudar no processo do Bolsonaro, né? Isso daqui pode ser considerado uma traição dentro do governo. E o Lula não tem só a base rachada internamente. Fora do Brasil, o Lula também sofre. Por quê? Olha só o que aconteceu. Saiu no Poder 360. Trump suspende parceria com o Brasil para combate a incêndio. Gente, o que aconteceu é que o corte no orçamento da USAID, que é uma agência para o desenvolvimento internacional dos Estados Unidos, vai impactar na capacitação de profissionais brasileiros para prevenção e combate a incêndios florestais. A suspensão de 90 dias das atividades de assistência internacional anunciada por Donald Trump afeta o programa de manejo florestal e prevenção de incêndios, e o programa é uma parceria entre a ABC, que é a Agência Brasileira de Cooperação,
E é o SAID. Ele é responsável por realizar treinamentos de profissionais para o enfrentamento de incêndios florestais. Os recursos do programa são provenientes da USAID e a execução é de responsabilidade do Serviço Florestal dos Estados Unidos e também de instituições brasileiras. O programa envolve também o IBAMA, o ICMBio, FUNAI. O IBAMA informou que essas instituições estão avaliando se as atividades que já estavam programadas serão mantidas ou remarcadas, sem a participação do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Então, o governo enfrenta aí mais um dilema. E não é só isso, não. Saiu aqui no G1 ainda da Globo que tarifas anunciadas por Trump vão impactar o Brasil muito além do aço, né? Então, as tarifas ameaçam afetar muito mais do que os setores de aço e alumínio. Com uma eventual redução na produção de aço no Brasil, o país vai comprar menos carvão americano em 2024 e menos carvão americano. E em 2024, 45% do carvão importado pelo Brasil vieram dos Estados Unidos. Então a matéria mostra que além das exportações brasileiras de aço, a cobrança da taxa anunciada por Trump tem potencial para afetar outros setores da nossa indústria. O mercado ainda avalia o impacto de lidar com as tarifas mais altas. Os Estados Unidos são o destino de quase metade das exportações brasileiras de aço e a barreira tarifária pode afetar empregos, investimentos e também a cadeia produtiva. Então, especialistas dizem que os efeitos não vão ser sentidos apenas na indústria brasileira. Com uma eventual redução na produção de aço no Brasil, o país vai comprar menos carvão americano. Em 2024, 45% do carvão importado pelo Brasil vieram dos Estados Unidos. Cerca de 1,4 bilhão de reais foram gastos com o produto. Então, tem uma estratégia aí por trás, né? E a gente vai ver aí o que mais vai impactar, mas vocês viram que o prejuízo parece ser grande. Então, Lula tem aí vários desafios pela frente, né? Além da traição dentro da sua própria base aliada, ele já começa a sofrer algumas punições em relação global, como é o caso aí dos Estados Unidos. E o Lula, gente, olha só, não adianta ele colocar sigilo, né? Ele tentou colocar sigilo, mas ainda tem as outras pesquisas que mostram a desaprovação do governo. E saiu aqui na UOL, a Atlas, desaprovação do Lula vai a 51,4%. Segurança é a maior preocupação. Então, a pesquisa Atlas da Bloomberg, divulgada no dia 11, apontou que a desaprovação ao trabalho do presidente Lula oscilou para cima e chegou a 51,4% no mês passado, o maior percentual desde janeiro de 2024. O levantamento também aponta a maior preocupação do brasileiro é a segurança pública. Então a gente percebe o governo aí, né, que está tendo a desaprovação do povo brasileiro. Então, por mais que ele esteja aí com esses problemas, enfrentando aí a base aliada rachada, internacionalmente o Brasil também está sendo mal visto. O povo brasileiro acordou, né, gente? E olha só, para piorar tudo, e o governo, em vez de tentar melhorar a comunicação, ele só piora. Cada vez que ele abre a boca, piora mais ainda o cenário dele. Para Lula, o seu governo pode decidir que tipo de pergunta precisa responder. Vocês acreditam? Saiu aqui a revista Veja, trouxe que o presidente ignora a caixa preta sobre dados de Janja e seus filhos, mas afirma que só responde pergunta séria e não vai dar bola para molecagem. Então, na semana passada, o Radar revelou que o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para investigar a caixa preta do governo Lula no Palácio do Planalto, com a decretação de sigilos de 100 anos e outras práticas já condenadas por entidade de transparência e até pelo próprio petista. Quando o alvo das críticas era a gestão de Jair Bolsonaro, a investigação mira, por exemplo, a recusa do governo em informar quantos assessores auxilia a primeira-dama Janja ou as visitas dos filhos do presidente ao Planalto, além da sonegação de dados sobre o uso do helicóptero presidencial e gastos com alimentação no Palácio da Alvorada. Na entrevista que concedeu na manhã dessa quarta-feira à Rádio Diário FM de Macapá, o petista foi questionado se a imprensa, em nome da liberdade de saber para informar, tem tido respostas às perguntas feitas para o seu governo. Ao responder, Lula indicou que acredita que seu governo pode decidir qual tipo de questionamento precisa responder, entre o que julgar como uma pergunta séria ou informativa ou molecagem irresponsável. Abre aspas, é importante você lembrar que quem criou a lei da transparência fomos nós,
não foi um outro partido, foi o PT que criou o portal da transparência, fecha aspas, afirmou o presidente, abre aspas novamente. Agora a gente tem que separar o que é pergunta séria, o que é pergunta informativa e o que é molecagem. Então aquilo que é irresponsável a gente não vai dar bola para aquilo. Agora aquilo que é responsável a gente tem obrigação, porque foi para isso que criamos a lei, fecha aspas. Ora essa, vamos discutir aqui um pouco sobre isso? Olha só, né? Na minha opinião, gente, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem demonstrado uma postura muito contraditória quando o assunto é transparência e prestação de contas ao povo brasileiro. Apesar dele se dizer orgulhoso da criação do portal da transparência, a administração petista frequentemente recorre a sigilos, omissões, negativas de acesso a informações públicas que são do legítimo interesse da população. E a atitude levanta questionamentos. Do que adianta o portal da transparência se os dados mais relevantes são ocultados ou não atualizados corretamente? A decisão de colocar sigilo sobre os gastos da presidência da República, incluindo despesas de Lula, sua família, assessores, afronta os princípios da administração pública e a própria legislação vigente que exige clareza nos gastos do dinheiro público. Essa prática coloca em xeque a credibilidade do governo e reforça a percepção de que há algo a esconder. Se os recursos vêm dos contribuintes, nada deveria estar fora do alcance da fiscalização da sociedade. Além disso, Lula e sua equipe vêm adotando um comportamento seletivo na hora de responder perguntas incômodas. Ele afirmou aqui, vocês viram na matéria que acabei de trazer, né, que seu governo pode decidir quais perguntas deve responder. Como assim? Ou seja, evitando questionamentos sobre temas delicados como os gastos sigilosos e a condução de sua gestão. Esse posicionamento vai na contramão do princípio democrático, que exige que os governantes estejam preparados para responder a qualquer questão relevante aos cidadãos. Enquanto isso, figuras da oposição, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele adota uma estratégia diferente. Em uma matéria recente, eu até trouxe no canal aqui para vocês, Bolsonaro desafiou a imprensa, incluindo a Globo, né? Ele desafiou a Globo a questioná-la ao vivo sobre qualquer tema polêmico envolvendo. Ele afirmou não ter receio de responder sobre o caso das joias, das vacinas, do golpe, de outros assuntos. Então, independentemente da posição política de cada um, essa disposição para o confronto direto contrasta com a postura evasiva de Lula, gente, que parece considerar certas perguntas como molecagem, quando, na realidade, o verdadeiro desrespeito está em esconder informações do povo. O governo deve lembrar que os ocupantes de cargos públicos são funcionários do povo brasileiro. Não cabe ao presidente decidir quais perguntas são válidas ou não. A transparência total deve ser um dever e não uma concessão. Enquanto a atual administração continuar agindo de forma seletiva na divulgação de informações e se negando a responder questionamentos relevantes, a confiança da sociedade na gestão petista continuará abalada. Afinal, quem não deve não teme e quem se esquiva tem algo a esconder. O que vocês acham, meus amigos? Comentem aí pra mim. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, se cuidem e até o próximo boletim.